Fala galera ligada na G-Fight, Marcel Alcântara novamente aqui para apresentar para vocês o nosso quadro Luta com a G-Fight, esse quadro semanal em parceria com a Rubet. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso link na descrição para você poder dar seus palpites sobre as lutas que vão acontecer por aí. E já adiantando que hoje a gente vai falar muito de UFC Londres, vamos falar também do retrospecto do Diego no UFC Apex e também falaremos de Fausto Silva. Tudo bom, Diego? Diretamente de Las Vegas, seja bem-vindo novamente. Fala, Marcel, mais uma vez, mais um Luta aí, esse quadro que tá caindo no gosto popular aí, um dos quadros mais famosos da galera que gosta de uma aposta aí. E é isso, parceria da G-Fight com a Rubet, não se esqueça que o link está na descrição da nossa parceria com a Rubet, a nossa casa de apostas. Então, se você quiser fazer uma fezinha aí, dar aquele confere nos cards do UFC, por favor, se inscreva no link que está na descrição, que aí fortalece a nossa parceria e a Rubet que está patrocinando aí o nosso quadro. Vamos que vamos. Bom, antes da gente entrar no UFC Londres, que acontece nesse sábado, às 13 horas, horário de Brasília, o card preliminar começa. Diego, você teve um privilégio de entrevistar aí nesse último fim de semana, né, em Las Vegas, a presença ilustre do Fausto Silva, o Faustão, que esteve aí acompanhando as lutas do UFC Apex, falou com lutadores, falou obviamente com lutadores brasileiros. Como é que foi a experiência ali? Como é que o Faustão conversou com vocês? Conta um pouquinho dos bastidores aí dessa entrevista e de como o Faustão lidou com os atletas do UFC nesse evento. Então, foi bem interessante. Pelo que eu entendi, o Faustão veio passar uns dias aqui e o filho dele, ele estava acompanhado do filho da esposa, e o filho dele é muito fã de lutas. Ele até mencionou que o filho pratica jiu-jitsu, muay thai e tal. E o filho que fez questão de vir aí no evento. Então, o Faustão trouxe a família e em determinado momento ele foi ali para trás, onde a gente fica, e falou com a Evelyn. E aí, mais tarde, no final do evento, ali, a Evelyn e a Lilian conversaram com a equipe dele para ele falar comigo também. E rolou essa conversa de uns 10 minutinhos ali. Mas não, a conversa em si tá no YouTube, quem quiser ver. Mas o que me chamou a atenção foi o fato dele é um cara muito simpático, cara. Todos os brasileiros que venciam uma luta queriam conversar com ele, lá dar um abraço, a equipe também, tirar foto. Super simpático, não recusou nem dar autógrafo, sei lá, foto, conversar. E ele sempre tinha uma mensagem carinhosa, assim, otimista e legal com cada um dos lutadores, cada um da equipe, sempre. Se vocês forem ver até a minha entrevista com ele, obviamente ele nunca tinha ouvido falar de mim, mas no meio da entrevista ele faz questão de elogiar, sei lá, minha memória. É um cara que tem esse cuidado, assim, eu achei bem interessante. Pô, eu acho que tá no YouTube, é que eu via porque eu tava ali do lado, mas a entrevista dele com a Evelyn, pô, rasgou a seda pra Evelyn, assim, foi bem legal, um cara, eu me surpreendi com a simpatia dele, Marcelo. Pois é, e o Faustão não é um cara de dar muitas entrevistas, né? É raro a gente ver ele num desarmado, assim, falando sobre outros temas e tal. Então, se você quiser conferir, tá no nosso canal da G-Fight, uma entrevista bem bacana do Diego com o Faustão. Vamos falar de UFC Londres, Diego? Bora. Sábado agora tem UFC Londres. Brasileiro versus... Fala. Tem brasileiro aí no evento, né? Tem brasileiro e a gente vai falar, na verdade, do card principal, que também tem brasileiro. Aspinall versus Tibura é a luta principal, mas a gente começa pela primeira luta do card principal, que é do peso pena até 66 quilos, Lerone Murphy versus Joshua Culibao. O Murphy é da Inglaterra, obviamente a gente vai ver muitos ingleses nesse card, tem 31 anos, 12 vitórias e um empate no seu cartel no MMA, vem de 4 vitórias seguidas e das 12 vitórias que ele tem, 7 são por nocaute, ele nunca finalizou. E o Culibao é australiano e vem de 3 vitórias seguidas, tem 11 vitórias, uma derrota e um empate, Diego. Essa é a luta, talvez, que eu mais queira ver pelo casamento de estilos. Óbvio que tem o main event, ou até a luta do Sergipano com o Paul Craig, mas essa luta eu acho que tem muitas e muitas chances de ser a luta mais atraente e grande candidata, pelo menos no momento da nossa gravação, essa é a luta da noite.
E como você bem mencionou, Marcel, muitos ingleses no card, muitos britânicos, eu acho que esse fator casa pode pesar legal. O Murphy, para quem não se lembra, ele já venceu alguns brasileiros, né? Nocauteou o Carcassinha, venceu o Douglas, venceu mais recentemente o Mosquitinho. Muito duro e muito habilidoso. E eu acho que o Murphy tem mais jogo para vencer essa luta. E como eu já mencionei, o fator casa pode pesar a favor, sim, dele. Mas lembrando que, na minha opinião, essa luta tem tudo para ser a mais movimentada da noite. E por isso, o risco de apostar sobe, né? Mas eu acho que o Murphy é o favorito. O Murphy é o favorito também na Rubet, paga 1,67 contra 2,12 do Culibal. Então, se você acredita que o Murphy tem uma vantagem, assim como o Diego, talvez seja uma possibilidade. Pulando para a categoria dos leves, a luta seguinte, Jay Herbert versus Fares Zian, a categoria até 70 quilos, né? O Herbert tem 12 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Tem 33 anos, também é da Inglaterra. No UFC são 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E o Zian tem 26 anos, é nascido na França, de origem argelina, nunca foi nocauteado e tem 13 vitórias e 4 derrotas no cartel, Diego. Quem que era? O Zidane também nasceu na França, mas é de origem argelina, né? Sim. Esse é um fator bem comum ali na França. A gente vê isso muito no mundo dos esportes. No futebol, se eu não me engano, é muito comum, né? A seleção francesa, vários atletas que, apesar de terem nascido lá, têm origem de países africanos. O Fares é muito duro, cara. É muito duro mesmo. Ele é meio inconstante, né? Eu não vejo ele muito. É difícil imaginar ele a longo prazo, não, no longo termo, como ele vai fazer uma carreira mais longa no UFC. Mas ele, não sei, cara. Essa luta é difícil de opinar até pelo material, assim. Se a gente for analisar as últimas lutas deles, eu colocaria o Fares como ligeiro, mas muito ligeiro favorito. É que aí também tem o fator casa pesando contra, mas se bem que fatores como clima, fuso horário para ele não vão pesar. Acho que o Fares tem mais jogo, cara, mais controle de octógono, mais volume de golpes e mais QI de luta. Eu acho que a diferença que pode fazer mesmo é o QI de luta, né? Saber tomar as decisões nos momentos certos. O Farisian também é o favorito na Rubet, com 1,61. As odds são bem parecidas com a primeira luta, né, a do Culibal com o Murphy. 1,61 paga para o Fares e 2,24 paga para o Herbert. Eu estava até conferindo aqui, o Mbappé também tem origem argelina, os pais deles, a mãe dele é argelina, então é bem comum realmente esse movimento ali na França, né, de africanos que vão para lá, ou os pais vão e depois os filhos nascem lá, enfim. Ex-colônias. É algo bem recorrente lá, né? O Mbappé não tem origem camaronesa? A mãe dele é argelina, até jogadora de handball. Agora o pai eu não vi aqui. Achei que ele tinha origem camaronesa. O próprio Francis Ngannou, né? Nasceu no Camarões e se mudou para a França, mas ele não tirou a cidadania francesa. Ele morou na França um tempo, mas ele é cidadão camaronês. Seguindo em frente, então, agora para a categoria dos médios, Paul Craig, escocês, descendo para a categoria dos médios para enfrentar o brasileiro sergipano. Paul Craig tem 16 vitórias, 6 derrotas, 1 empate no seu cartel, 35 anos, experiente. Paul Craig vem de 2 derrotas seguidas, a última delas contra o Johnny Walker, também brasileiro. Já o sergipano tem 33 anos, é o número 14 do ranking dos médios, veio do Contender Series e finalizou. Ronaldo Jacaré venceu o Uriah Hall, mas vem de derrota para o Brandon Allen esse ano em fevereiro, Diego. E aí, o brasileiro é favorito? Eu acho que não tem dúvidas. Na minha visão, uma luta bem interessante e favorável para o brasileiro, apesar do clima, tá o verãozão ali no europeu, né? Fuso horário, tirando as adversidades que a gente pode imaginar da viagem, enfim, eu conversei com o sergipano, a conversa está no nosso canal aqui da GFight,
tirando esses empecilhos da viagem, eu acho uma luta favorável. Em alguns aspectos, o estilo também, né? O Sergipano é um cara que derruba bem, ele é forte e é faixa preta de Muay Thai também, do Philip. Mas, uma vez por cima, o ground and pound, o poder de finalização do Sergipano por cima é muito grande. E o Paul Craig, cara, ele aceita a luta de solo, né? Ele confia muito na guarda dele. Eu acho, inclusive, que ele não tem wrestling para derrubar o Sergipano. Ele caindo por baixo. Vai ser um embate interessante para quem gosta de luta de chão, assim como eu. Porque o Paul Craig faz muito bem guarda, o Sergipano é muito bom por cima. Na luta em pé, tem sempre aquela questão quando dois grapplers se enfrentam, né? De repente existe a chance da luta ser mais em pé mesmo. Mas eu acho difícil porque o Paul Craig, ele costuma... se dependesse do Sergipano, até poderia acontecer, mas o Paul Craig é aquele cara que caminha, ou tenta uma queda, ou até puxa para a guarda. O objetivo dele mesmo é embolar. Mas lembrando, como você mencionou, essa estreia do Paul Craig como peso médio, ele já é um cara grande para meio pesado. Não sei como ele vai se sair na divisão, é um corte de peso brusco. Então, apostar na incerteza não é recomendável nunca. Por isso, se tiver que fazer uma fezinha aí, eu vejo um favoritismo legal pro André Muniz, o nosso Sergipano. Assim como na Rubet, onde o favoritismo é maior até aqui, o Sergipano paga 1,42 por real apostado e o Paul Craig paga 2,75. Então, o favoritismo do Sergipano é razoável para essa luta, segundo as casas de apostas. Seguindo no card principal do UFC Londres, peso pena, 66 quilos, Nathaniel Wood versus André Fili. O Wood é inglês também, 29 anos, vem de 2 vitórias seguidas, não luta desde setembro de 2022, tem 19 vitórias e 5 derrotas no cartel. O Fili tem 33 anos, é experiente, norte-americano, no UFC desde 2013, quase mais velho que a G-Fight. A G-Fight foi fundada, para quem não sabe, em 2012, e estamos aí já uma senhorinha de 11 anos. Tem uma vitória nas últimas 4 lutas, André Fili. Diego, o que você espera desse embate? Bom, o Filho, você falou que ele tem 33 anos, né? Eu achei que ele fosse mais velho, na verdade. Ele é ali da Alfa Tanto tempo no UFC, né? E pelo rosto mesmo, pela carinha. A lataria ali tá meio variada. Mas o cara é gente boa, baixista aí, de bandas de hardcore, né? Não sei se o pessoal gosta, mas o Filho é mais do som barulhento mesmo. Treina na Alpha Male. E, cara, eu acho que ele tá numa... Não só... Ele venceu a última luta, né? Mas não foi uma performance vistosa. Eu acho que ele tá numa fase ruim. E já faz um tempo. Acho que ele não tem mostrado evolução. O MMA é um esporte que mostra uma evolução constante. E eu acho que ele é o mesmo lutador de anos atrás, meio que foi mapeado, até por já estar bastante tempo na categoria. Não estou dizendo que ele é luta fácil, muito pelo contrário, ele é um lutador para qualquer um na categoria. Mas aí é aquilo que a gente sempre fala nessas análises. O fator extra-octógono, o momento do atleta, o fator onde ele vai lutar, o fator caso, eu acho que isso tudo pesa contra. Eu acho que o Wood é favorito para essa luta por isso, pela combinação de fatores, não só no octógono, mas extra-octógono, a fase que eles atravessam por lutar em casa. Quem se lembra, os lutadores ingleses, não ingleses, europeus, né, quando lutam ali na Europa, até lembra um pouco a torcida brasileira. O pessoal faz barulho pra caramba, tem muito apoio para a torcida local, e isso, mencionei no início e volto a dizer, eu acho que pode fazer diferença sim. Você falou que ele venceu apenas uma luta, né? Aliás, eu falei que ele venceu apenas uma luta nas últimas 4. Foi a última, como você falou, contra o Bill Algeo, e foi por decisão dividida. E a outra luta que ele venceu, que foi contra o Charles Jourdain, também foi por decisão dividida. Então, assim, ele vem numa fase realmente bem para baixo daquilo que ele já rendeu, e por isso é o azarão da luta. Paga-se 2,60 para uma vitória dele contra 1,46 do Wood. O Wood é o favorito para esse embate. Vamos seguindo em frente agora, as mulheres do Co-Main Event, Molly McKean versus
Aí é complicado, hein, Diego? Júlio. Peraí. Júlio Stolorenko. Como que é? Júlio Stolorenko. Vamos de Stoliarenko. Stoliarenko versus McKean. McKean é inglesa, 33 anos, no UFC desde 2018 e nunca venceu por finalização, tem 13 vitórias, 5 derrotas. A Stoliarenko tem 30 anos, é da Lituânia, 10 vitórias, 7 derrotas, 2 empates. Das 10 vitórias, 9 foram por finalização, Diego. Olha, Marcel, vou ser bem sincero com você, tá? E não querendo, mas já fazendo, né? Falar mal do evento. Esse Common Event é bem ruim, cara, bem ruim mesmo. O nível das atletas não faz jus à posição de destaque no card. Sendo bem sincero. O fato é, a Molly é muito famosa lá. Ela é, para quem não se lembra, é aquela grande amiga do Perry the Berry, né? A Molly que tem aqueles socos giratórios, aguenta pancada pra caramba, sempre caminha pra frente, agressiva, mas limitada tecnicamente, sim. E a Júlia Stoliarenko, o pessoal vai lembrar, ela ficou famosa porque ela foi aquela atleta que desmaiou 2 vezes na balança, na pesagem. A Júlia ela tem um chão bem mais refinado, assim, mas putz, eu não acho que ela aguenta muita pancada. Tem o fator casa. Não, é difícil. Tá. Marcel, vamos lá. Essa aposta, cara, como é aquele casamento de estilos, né? De grappler contra striker. Eu vou te fazer uma pergunta. Por favor, me responda. Vamos lá. As odds estão. Eu tenho certeza que a Molly é favorita para essa luta. E aí eu te pergunto, ela é muito favorita? Porque se for muito favorita, eu acho que vale a pena botar na Júlia. Ela vendo as outras odds dos outros atletas que a gente analisou, ela tá perto do Sergipano ali. Que é? O Sergipano é 2,75 para ele perder, né? Pro Paul Craig, no caso. 1,42 pro Sergipano. Tá. Não, eu vou contrariar. Eu tenho certeza que a Molly tá favorita nas bolsas, e faz sentido, por tudo que a gente mencionou, mas eu acho que vai dar Júlia. Eu acho que vai dar Júlia. É isso, a Molly tá favorita com 1,44 a cada real apostado, e a Stoliarenko tem 2,65 para cada real apostado. Então é isso, né? Se você falou, é uma luta parelha, é uma luta que não é de encher os olhos, mas é uma luta parelha. E se você acha que pode dar a Stoliarenko, tem um retorno mais interessante. Mais do que parelho, eu diria que é uma luta onde, se ficar em pé, a Molly passa o carro, se for pro chão, a Júlia pega. Vamos então para a luta principal da noite, Tom Aspinall versus Marcin Tybura. O Aspinall da Inglaterra, 30 anos, 12 vitórias e 3 derrotas no MMA, número 5 do ranking. 9 das 12 vitórias são por nocaute na sua carreira, mas vem de derrota para Curtis Blades em julho de 2022. O Tybura é da Polônia, tem 37 anos, número 10 do ranking no UFC desde 2016, vem de vitória sobre Romanov e Ivanov. Diego, o que você imagina dessa luta? Acho o Aspinall muito melhor, muito mais lutador. Inclusive, é um dos atletas da divisão peso pesado, da renovação da divisão dos pesos pesados, que mais chama atenção, até por ter o país inteiro, né? A Europa inteira, digamos assim, apoiando, pelo menos a parte ocidental da Europa. Cara duro, alto, ágil, tem um chão muito bom, é legal ter um peso pesado fazendo transição no chão, né? Galera das antigas deve lembrar do auge do Frank Mir. É muito legal ver um peso pesado com naturalidade ali. Claro que tem o Minotauro, mas falam uma galera peso pesado mais bruta, assim, que você vê, que você não imagina que o cara tem essa mobilidade, né? E o Aspinall, um deles, também troca bem, até troca de base, de destro, joga de destro, de canhoto, às vezes. Lembrando que a luta dele contra o Blades, ele perdeu, mas ele machucou o joelho, né? Foi uma lesão ali durante a luta. Tava numa fase muito boa, em algum determinado momento até estava pedindo
para enfrentar o John Jones, quando o John Jones subisse de fato para os pesados. Respondendo a sua pergunta, eu acho o Arsenal legalmente, assim, bem favorito. Estilo Sergipano. Talvez até mais também, tem o fator casa, né? Claro que o fuso não entra, mas nesse fator casa, né? Fuso, alimentação, clima, para o Tibura é mais tranquilo. Mas a torcida vai estar em peso ali no O2 Arena, favorecendo o Aspinall. E eu vejo ele favorito sim, Marcelo. É o maior favoritismo desse card. O Aspinall paga 1,20 para cada real apostado e o Tibura 4,20. Então, realmente tem um favoritismo muito claro. Tem um detalhe interessante que até eu anotei aqui com relação a essa luta. A gente sabe, a luta entre pesados, são 5 assaltos. Peso pesado é a categoria que menos as lutas vão até o fim, né? Ainda mais com 5 rounds. Se essa luta for até o fim, paga-se 6,20 a cada real apostado. Se ela não for, paga 1,9. Então, para ter uma ideia de quanto as pessoas realmente, quanto as casas de apostas realmente acreditam que essa luta em algum momento vai acabar sem os 5 rounds. Se eu não me engano, o Aspinall, inclusive, nunca lutou 5 assaltos, né? Eu não lembro dele vencendo alguma luta por decisão. Também tem esse fator, quando você tem isso, né? Mas por muitas vezes, quando a gente vê uma luta entre pesos pesados ser longa, ela fica chata, né? A galera morre no gás. Sim. Então, o Aspinall é um cara explosivo, a gente nunca viu. Eu acho que faz sentido, sim, o Tibura tentar prolongar também, um cara experiente e tal, a gente nunca viu o Aspinall fazendo luta longa, por ser 5 assaltos, talvez faça parte da estratégia dele, mas eu acho que não daria certo, não. Eu acho bem difícil, essa aposta eu não recomendo, apostar que vai durar os 5 assaltos, não recomendo, não. O Tibura já levou lutas para o final, para a decisão dos juízes, mas o Aspinall realmente nunca levou uma luta para o final. São 9 nocautes e 3 finalizações que ele tem na carreira vencendo, e foi nocauteado uma vez, foi finalizado outra vez, e a outra, como você disse, foi a lesão contra o Blades, certo? Certo. Passamos a régua, então, no UFC Londres, e vamos falar agora do desempenho de Diego Ribas no UFC Apex, onde ele falou com o Fausto Silva, e isso parece ter dado sorte ao nosso Diego Ribas, porque das lutas que a gente analisou, ele errou apenas uma, Diego. A luta que você errou foi... Do argentino Prado. Do argentino Prado. Sempre tem um argentino no meio do caminho, né? Exatamente. Nas outras, você teve um desempenho bastante satisfatório, acertou Sadikov vencendo por... Você não disse o método, mas que o Sadikov venceria. Ele venceu por finalização. Acertou a Norman vencendo a Chelsea Chandler. Acertou também o Park vencendo o Daraev. E acertou Holly Holm perdendo para a Chitara. Fala um pouco também do evento, Diego. O que você achou das lutas, do desempenho dos brasileiros, por favor? O Parker era barbada, né? A Norma, ainda bem que você não me perguntou na semana passada como a luta acabaria, porque eu lembro que eu tinha certeza que a Norma nocautearia. A Norma que é uma trocadora que nunca nocauteou no UFC, pelo menos, né? E eu tinha certeza que essa seria a luta. Aliás, essa luta foi curiosa, porque tem um momento no primeiro assalto que a Norma dá uma sequência de golpes limpos no rosto da Chelsea, e a Chelsea vira de costas e sai correndo em direção ao Tem até meme disso, né? Vários memes, né? Meio Forrest Gump, assim. A Norma tem postado, até a Chelsea postou, né? Brincando, a galera levando a brincadeira. Mas foi uma cena bem inusitada e bem nada a ver, né? Você não imagina que o lutador no meio do primeiro assalto, ainda no meio do octógono, trocando porrada, virou as costas e saiu correndo. Foi um dos momentos que mais marcou a atenção. Lembrando que a gente não fez a análise da luta do Jack Madalena, porque quando a gente grava com antecedência, para dar alguns dias de antecedência, para dar tempo para editar, também tem muita coisa ao longo da semana para a gente fazer, entrevistas e tal. Então, quando a gente gravou o vídeo, a luta do Madalena, que era para ter sido no card 290, ainda estava meio incerteza, a gente optou por não colocar nos palpites.
Mas de resto, cara, Chitara, que era underdog. Olha, eu não lembro das cotações. Se eu não me engano, semana passada as cotações não estavam muito boas no sentido da galera fazer grana, assim. Mas a Chitara tava 2,34, razoável até. Ela era zarona, né? Teria sido um palpite bacana. Ela que agora é número 3 do ranking, hein? Braba. Disparou. Um card interessante. O Mel que venceu também, né? No preliminar. Card bacana, cara. Gostei. Um card que superou minhas expectativas. Não era um card muito vistoso, muito atrativo, mas isso normalmente acontece, cara. Quando você tem umas lutas que você olha e fala, não vai dar audiência, pouca gente tá falando, mas aí na hora que fecha o octógono ali, o pessoal quer se matar lá dentro na porrada, e foi o que aconteceu. Lutas bem legais de assistir, adorei. Vamos ver se o UFC Londres está na mesma pegada aí, porque apesar de ser bem atrativo para o público europeu, não está muito vistoso para o grande público esse card. É isso então, semana que vem a gente volta fazendo o recap do UFC Londres e também falando do UFC 291 que acontecerá em Utah, nos Estados Unidos. Tá certo, Diego? Salt Lake City, no ginásio onde o Aldo se aposentou, onde o Michael Jordan fez o último arremesso pelo Chicago Bulls, Donald Cerrone se aposentou lá, Paulo Borrachinha ganhou do nosso querido Luke Rockhold. Então, estarei lá, inclusive. Grande card aí, o Alex Poitin estará lutando, estreando na divisão dos meio pesados. Fiquem de olho que semana que na outra semana, já semana que vem, né? Na semana que vem. Esse card promete. Dia 29 de julho, e o Diego trará conteúdos aí no nosso canal da GFight. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Valeu, galera!